Glória a Deus. Diga glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigado, pastor Eduardo. Para mim uma honra enorme estar aqui hoje com vocês. Antes de qualquer coisa, vou me desculpar, porque eu aprendi a falar português no Rio. Então meu português é meio carioca, meio paulista, meio chileno. Então se eu falar alguma coisa que parece que estou fritando peixe, é por isso. Se eu falo pastor, é porque eu aprendi no Rio, tá? E outra coisa, se por acaso eu falar alguma coisa que é feia, errada, se eu fazer algum erro na minha fala, por favor me perdoe, não é de propósito, mas eu aprendi no Rio, e carioca fala muito mal. Já tem acontecido antes, mas para mim é uma honra estar aqui com o pastor Eduardo. Eu honro sua vida. Eu sei que ele é um homem aqui posicionado nessa cidade para abençoar não somente o seu ministério, mas também a cidade toda. Eu sou filho do apóstolo Carlos Cruchaga, do Chile. Ele é pastor há 20 anos. Eu sou casado há 7 anos já, pai de 2 filhos maravilhosos, o Rafael e a Rebequinha, que ficaram lá no Chile. Minha esposa está aqui comigo, mas ela está pregando na igreja do pastor Paulo hoje, com as mulheres lá. Estamos em companhia de uma discípula e um discípulo que chega amanhã. Tá vendo que às vezes eu patino? Ele chega amanhã e para nós é uma honra estar aqui. Muito obrigado a vocês por me receber. E hoje é meu aniversário. Esse é o 3º ano consecutivo que eu vou comemorar meu aniversário pregando. E para mim é um prazer enorme. Um dia, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu disse: Senhor, eu quero te servir. Quando eu tinha a idade de 3 anos, meu pai foi embora da casa com outra mulher. Ele largou minha mãe, eu e minha irmãzinha, que tinha 6 meses. Ele nos abandonou, ele largou a gente na casa da minha avó. Meu avô sempre conta... Desculpe, estou saindo do... Eu ando muito quando prego, então vou tentar ficar aqui. Mas se eu andar um pouquinho não tem problema, né? Não? Legal. Então, aí tá melhor, né? Dá para andar. Então, meu pai pegou eu, minha mãe, minha irmãzinha, levou na casa do meu avô e falou assim para ele: aqui está sua filha, aqui estão seus netos, agora o assunto é seu, ela não me serve mais, eu vou embora. Eu tinha 3 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, tinha visto meu pai umas 8 vezes, mais ou menos. Se eu falar que ele foi me visitar uma vez por ano, é muito. Eu, com 10 anos de idade, eu vi ele umas 7, 8 vezes, só isso. De um dia ele chegou em casa da minha avó, bateu na porta e falou assim para minha mãe: eu estou aqui para te pedir perdão, me perdoe pelo que eu fiz. Eu fui enganado pelo diabo, agora sou servo do Senhor. Jesus cambiou minha vida, Ele mudou minha vida, e eu quero voltar a recuperar minha família. Me perdoa, me aceita de volta. E a minha mãe falou que sim. Eu ainda não entendo. Minha mãe olhou para ela e disse: eu te amo, eu sempre te amei, e eu estava disposta a morrer te amando. Esse dia ele voltou em casa, ninguém perguntou nada para mim. E ele começou a brincar comigo. Estávamos jogando ping-pong. Foi a primeira vez que eu conversei tanto tempo com meu pai. Depois de 7 anos, Jesus mudou sua vida, transformou sua vida. Ele voltou em casa e hoje, quase 27 anos depois, a gente pastoreia na igreja, é servo de Jesus, e trabalhamos transformando vidas, famílias, e fazendo por outros o que o Senhor fez com a gente.
Não tem nada melhor para mim do que comemorar meu aniversário numa igreja com a honra de estar compartilhando a palavra. Mas sabe uma coisa? Há 3 anos atrás, um dia eu estou numa igreja, não estava pregando aquele dia, fui convidado, e estou andando num corredor, saindo do banheiro, me lembro. Eu estou no corredor e tinha uma moça me olhando, assim. Ela estava com um blazer amarelo, mas amarelo mesmo. Amarelo. E ela, assim, no meio do corredor, assim, me olhando e sorrindo. E eu pensei, nossa, por que essa moça está me olhando tanto? Eu olhei para ela assim, e ela me olhava assim. E eu pensei, acho que eu conheço. E quando eu vou me aproximando, ele me olhando assim, eu reparei quem era. Era a mulher com que meu pai foi embora. No corredor da igreja. A mãe do meu irmão. E ele olhando para mim com um sorriso nervoso, né? Eu não tinha visto ela há muitos anos. E ela olhando para mim. Nervosinha, assim. Eu vi ela se aproximando, temerosa. E quando eu reparei que era ela, abri assim os braços, fui correndo até ela e falei o nome dela. Vamos inventar que o nome dela é Maria, tá? Não vou falar o nome dela aqui, mas vamos inventar que o nome dela é Maria. Eu corri falando assim, Maria! Que bom te ver na casa do Senhor. Eu abracei ela, parecia que estava estrangulando a moça, tadinha. Beijei a cara dela, falei, nossa, eu estou tão feliz de te ver aqui. O que você está fazendo aqui na igreja? E ela falou, poxa, essa é a minha igreja. Agora eu entreguei minha vida para Jesus. Estou aqui há 2 anos. E eu me lembro daquele dia que ela não entendia por que eu não condenei, por que eu não julguei, por que eu não fui lá e virei o rosto e falei, nossa, você é a mulher culpada de eu ter me criado sem pai. Você é a culpada, então não olho mais para você. Eu estava no meu direito, né? Eu poderia ter feito. Mas assim como Jesus perdoou os meus pecados, tirou minha culpa, limpou minha maldade, tirou também a dela. Então quando ela falou para mim, me perdoa, eu olhei nos olhos dela e falei, não tem nada a perdoar. Se Jesus me perdoou, também perdoou você. Então, não tem nada. Agora a gente é irmão, eu te amo. Você é a mãe do meu irmão. E não tem nada que o diabo possa tentar me enganar para guardar rancor, nem tristeza, nem juízo. E eu falei para ela, eu não guardo rancor. Não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando a gente entrega o coração para o Senhor, Ele transforma a vida completa. Era o meu direito como filho, abandonado pelo seu pai, odiar essa mulher. Era ou não era? Eu estava no meu direito. Ela destruiu minha infância. Por causa dela eu me criei sem pai. Mas quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu te entrego minha vida, eu te dou meu coração, Ele transformou tudo que é em mim. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o coração. Porque quando falamos sobre o reino de Deus e falamos sobre os céus abertos, é impossível ter uma experiência sobrenatural com a presença de Deus que seja fora do coração. Nosso Deus não é um Deus natural, Ele é um Deus sobrenatural. A palavra do Senhor diz que aquele que chega perto do Senhor deve crer que Ele existe e que Ele está aí esperando aqueles que o buscam, que procuram para Ele. Quando a gente chega perto do Senhor, temos que entender uma coisa: Deus olha o coração. Não importa a realidade da nossa vida. Não importa o jeito de falar português que a gente tem. Não importa o que tenha acontecido conosco. A única coisa importante é que Deus está preocupado
por nossa vida e quer ter um encontro sobrenatural com nós em nosso coração. Tem uma diferença entre o coração quebrado e um coração quebrantado. Não é a mesma coisa. Não é igual. Eu, com 3 anos de idade, meu coração foi quebrado. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai me levou para a igreja, num culto de crianças. Eu sei que aqui nessa igreja, vocês têm um ministério de crianças muito importante, é ou não é? Sim. Tem igrejas onde o ministério de crianças não é importante. Só tem uma salinha aí para as crianças brincarem enquanto a mãe está na igreja, enquanto o pai está na igreja. Mas quando a gente entende, quando tem pastores que entendem a importância de ter filhos sendo criados à luz da palavra de Deus, a vida dessas crianças ser transformada para sempre. E antes deles completarem os 30 anos de idade como eu, Deus já tem se revelado nas suas vidas, revelado o propósito que eles têm e o ministério que eles têm. Meu pai me levou na igreja, na escola de crianças, e aquele dia era uma festa de fantasias. Meu personagem favorito era Rambo. Como que se chama? Rambo aqui, né? Sylvester Stallone, Rambo. Eu amava Rambo. Então eu fui fantasiado de Rambo. Fui lá. Botei uma roupa militar, uma camiseta preta, uma cinta aqui na testa. Me lembro que meu avôzinho, eu amo ele também me ama. Mas aquele dia, eu não sei o que aconteceu, pastor Eduardo, com meu avô. Ele falou, está faltando a maquiagem. Foi lá, pegou como que se chama? A tampa de madeira que tem a garrafa de vinho. Pegou isso. Ligou o fogão, esquentou o negócio, soprou e olhou para mim e disse: "Tá faltando maquiagem, filho." Fez 2 marcas aqui com o troço queimado. Ficou pretão assim, mas ardia de um jeito. Mas meu vocinho, ele me ama. E aí eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, um culto de crianças, tinha música de criança, tinha um palhaço, tinha tudo, foi legal. E eu estava lá com outras crianças. E chegou uma hora que chegou uma tia com um livro assim, que não tinha nada, não tinha nenhuma letra, nenhuma palavra, era só cores. E ela falou assim: esse livro tem uma folha preta, e essa folha preta é a nossa vida sem Deus. Essa folha preta representa a nossa maldade, o nosso pecado e as tristezas que a gente tem passando na vida. Daí virou a folha, tem uma folha vermelha. E ela falou: mas Jesus, com seu sangue, Ele pagou o preço da nossa maldade para nós ter um encontro com Deus. Aí virou a folha, é uma folha branca. E ela falou: para que toda a nossa tristeza, a nossa maldade seja lavada pelo sangue de Jesus. E a última folha era verde. E ela falou: e essa cor representa esperança e a promessa que nunca mais vamos estar sós. E ela terminou de falar 5 minutos. E ela falou assim: se você entendeu essa história, levanta sua mão. E eu, que era uma criança muito inteligente, fiz assim, entendi tudinho que ela falou. E ela disse: você que levantou sua mão, vem aqui na frente. E eu com a minha mão fui assim, andando. E as outras crianças olhavam para mim e falavam: vai não, cara, vai não. Vai não, fica. Eu tenho que ir, né? Ela chamou quem entendeu, eu entendi, tenho que ir lá. Vai não. Eu fui, cheguei lá na frente e ela falou assim: vamos orar. Então eu tirei a cinta que eu tinha na testa para orar, né? E comecei a orar. E ela disse: ore comigo assim: Senhor Jesus, vem na minha vida, transforma meu coração, eu quero te servir. Aquele dia eu entreguei meu coração para Jesus com 10 anos de idade. Mas andando no caminho da minha vida, com 15 anos, eu meio que me desviei dos caminhos do Senhor. Eu comecei a sair em festas com meus amigos. Eu sou músico, eu tinha uma banda de rock, eu tocava bateria.
era legal. Com 17 anos de idade, a gente fazia festas que pareciam tiradas dos filmes. Eu tinha um amigo que morava numa chácara, e naquela chácara tinha uma piscina, e no lado da piscina tinha um pula-pula. Então a gente colocava o pula-pula perto da piscina, mandava o irmão mais velho comprar álcool pra gente, ele trazia caixas inteiras de álcool, jogávamos na piscina, ficavam flutuando assim. A gente chegava com esse instrumento, fazia música aí do lado da piscina. Eu começava com a balada o dia na quinta-feira e terminava sábado. Sexta-feira ia para a escola meio alcoolizado. Sábado terminava a festa e eu voltava para casa porque domingo eu tinha que estar na igreja. Não, eu não vou ficar até tarde sábado, não. Amanhã eu tenho culto. E ainda tem que tocar bateria lá na igreja. Então, vamos terminar cedo o assunto aqui. Então eu ia para casa, todo mundo entendia isso. Por isso que a gente começava com a festa na quinta-feira e terminava o sábado. E eu chegava na igreja, tocava bateria, mas eu nunca tinha tido um encontro com a presença de Deus. Eu ia para a igreja, tocava as músicas, fazia faxina no templo, colocava a cadeira em ordem, limpava a igreja. Se tinha que fazer qualquer coisa, eu fazia. Porque eu amava a igreja, mas eu não amava a Deus. Eu amava meu pai, mas eu não amava a Deus. Um dia, eu estava muito alcoolizado. Foi uma sexta-feira. E eu sentei em uma árvore. Fiquei sentado assim, olhando todo mundo se divertindo, bebendo, fazendo drogas, dançando. E eu olhei para lá e eu falei assim: Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é meu lugar. Eu não deveria estar aqui. Por que eu estou aqui? Nessa hora, naquela festa, alcoolizado, com amigos fazendo droga, consumindo drogas do meu lado, com meninas dançando um pouquinho mais na frente, aquele dia eu tive um encontro com o Espírito Santo, sentado numa árvore, em um lugar onde eu não deveria estar. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando a gente toma a decisão de quebrantar o nosso coração, não importa o lugar, não importa o que está acontecendo na nossa vida, não importa a realidade que a gente está vivendo, não importa o problema, não importa a doença, não importa o vício, não importa nada. A única coisa importante é que Deus quer ter um encontro conosco. O coração quebrado e o coração quebrantado não é a mesma coisa. Quero que você vá comigo no livro de Salmos, capítulo 34. Se dá para botar aqui na tela ou aí, seria muito legal, porque minha Bíblia está em espanhol. Então, temos que ler juntos. Salmos 34, verso 18. Dá para botar o verso? Senão, a gente lê em voz alta. Tem? Me diga alguma coisa. Tem? Não tem. Sim, tem. Salmos 34, 18. Obrigado. E diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles abatidos no espírito. O coração é quem nós somos verdadeiramente. Quem nós somos verdadeiramente. É a parte mais interior de toda a pessoa, todo ser humano tem um coração. A parte interna, quem nós somos verdadeiramente. Qualquer mudança que nós queramos ter em nosso exterior, primeiro deve ser feita em nosso coração. Não vai ter uma mudança externa sem que o Senhor faça uma mudança interna. Então, o coração do homem, da mulher, é a parte onde Deus tem que trabalhar, onde Deus tem que fazer a obra, onde Deus tem que fazer a transformação para que nosso exterior seja transformado. Talvez você está atravessando por situações que precisam que Deus transforme. Talvez você está passando situações na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus estudos, e você precisa que Deus transforme, mas Deus não vai transformar enquanto não mudar o nosso coração. O coração
é aquilo que tem a maior preocupação de Deus. Deus está mais preocupado por nosso coração do que qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Talvez você tenha sentido Deus longe de você. Talvez tenha sentido Deus longe da sua casa, longe do seu casamento, do seu casal, com seu marido, longe da relacionamento com seus filhos, longe das suas finanças, longe dos seus sonhos. Isso é uma mostra que o nosso coração pode estar quebrado, mas ainda não está quebrantado. Está aqui? O livro de Isaías, capítulo 57. 57? 57. E verso número 15. Diz assim, Isaías 57, 15. Coloca aí para mim. Pois assim diz o alto sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração de quem? Olha, Deus está interessado em dar alguma coisa nova em nosso coração. Talvez, eu não sei, mas talvez tenha alguém aqui hoje que pense: Senhor, eu preciso que você faça alguma coisa nova comigo. Talvez tenha andado tanto tempo no mesmo relacionamento, no mesmo nível espiritual, na mesma, como dizer, zona de conforto, e precisa que Deus faça alguma coisa no seu coração. Escute, o coração do homem é o lugar onde Deus descansa. Não somente onde Deus habita, mas também é o lugar onde Deus descansa. Tem uma música que eu gosto muito, que diz assim: tua presença é o céu para mim. É como? Assim mesmo? Oh Cristo, tu presencia é o cielo para mim. Não conhece? Sério? Será que aqui tem outra letra? E a música diz: tua presença é o céu para mim. Cara, quando a gente está... Desculpe, irmão. Carioca fala cara para todo mundo, já viu? Quando nós estamos na presença de Deus, esse lugar para nós é igual que o céu. O céu para nós deve ser como a presença de Deus. Mas um dia eu estava orando na minha casa, e eu estava adorando o Senhor com essa música, e eu estava sentindo a presença de Deus de uma maneira tão especial. E eu cantava: Senhor, tua presença é como o céu para mim. E a doce voz do Espírito Santo falou no meu coração e disse: cara, o teu coração é meu céu também. Isso foi tão forte para mim, comecei a chorar. E eu disse: Senhor, meu coração não é um lugar suficiente para tu habitar. Não é um lugar bonito para tu viver. Não é um lugar lindo para tu estar. Tem tantas coisas em mim que precisam ser mudadas. E eu disse: Senhor, por favor, transforma meu coração. Eu quero que meu coração seja um lugar onde você não somente viva, mas também onde também o Senhor possa descansar. Eu quero que tua presença descanse no meu coração. Todos nós temos um lugar de descanso, de repouso. Pode ser um sofá, a sua cama, sei lá, como se chama? Hamaca? Rede. Ou como diria um baiano, uma rede. Uma rede. Não sei. Todos temos um lugar de descanso. No meu caso, meu lugar de descanso é nos braços do meu filho. Não tem nada mais gostoso do que o abraço de uma criança de 5 anos. Esse bracinho pequenininho assim passando por aqui, nossa, gostoso. Todos temos um lugar de descanso. Deus, Criador do céu, das estrelas, do universo, Ele tomou a decisão de viver, habitar e descansar em nosso coração. Se a igreja quer ver uma mudança no seu exterior,
antes deve procurar por uma mudança dentro do coração. Deus está procurando transformar o coração da sua igreja, para que sua igreja consiga transformar a cidade. Meu pai é pastor há 20 anos. Um dia, assim, do mesmo jeito que ele chegou em casa falando para minha mãe que queria voltar com ela, assim mesmo, um dia chegou em casa e disse: o Senhor me chamou para ser pastor. Bora ser pastor. E minha mãe disse: vamos. Fomos lá. Tem muitos pastores que começam em igrejas como essa, sendo pastor auxiliar, depois ser pastor enviado numa obra, e assim vai andando no seu ministério. O caso do meu pai foi diferente. Um dia ele estava orando e Deus o chamou pessoalmente e disse: sai daqui e vai fazer o ministério que eu vou te mostrar. Tem muitos pastores que começam na sala da sua casa, fazendo pequenos cultos. Não foi o caso do meu pai. Meu pai já alugou uma oficina, um escritório, em uma principal avenida da cidade. O pastor Paulo conhece meu pai, sabe que é verdade. Na principal avenida da cidade. Meu pai falou: se eu vou ser pastor, vou ser pastor mesmo. Vou alugar ali, esse local. Alugou, foi lá na loja de música, comprou 2 caixas de som assim enorme, 4 microfones, uma console, um mixer com 16 canais, um teclado e comprou um projetor. E ele disse: se o Senhor mandou eu fazer a igreja, vamos fazer a igreja. E minha mãe falou para ele: mas para que está comprando tanto microfone se não tem ninguém para cantar? Mas em alguma hora vai chegar. E para que está comprando teclado se ninguém toca? Porque a igreja precisa de um teclado. Algum dia o Senhor vai levantar alguém para tocar. Começamos o ministério com 17 pessoas. 17 pessoas. Nessa avenida. 20 anos depois, por graça do Senhor, estamos sendo posicionados como uma das igrejas mais importantes da nossa cidade. Estamos no meio da construção de um templo novo para 2.500 pessoas, que eu acho que vai ficar pequeno daqui a pouquinho. Tem 7 aulas de classes. E o Senhor tem nos abençoado tanto, irmão. Tanto. Mas um dia tivemos que olhar bem fundo no nosso coração e falar: Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu preciso que você faça alguma coisa em mim. Qual é o propósito para que nós quebrantemos nosso coração? Toda coisa que Deus quer fazer com nós deve ter um propósito. Então, se Deus quer quebrantar nosso coração, para que Ele quer nosso coração quebrantado? O quebrantamento não é fácil, mas é preciso. O quebrantamento não é simples, mas é necessário. Quando chegamos em um ponto em onde estamos totalmente parados, quer dizer que estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida. O problema maior que tem o crente não é tocar fundo. Entende a frase, tocar fundo? Chegar até o fundo do poço. Esse não é o problema do crente. O crente não tem problema se chega no fundo do poço, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai resgatar nossa vida. Quando estemos no fundo do poço, Ele vai tirar-nos daí. É ou não é? O problema é quando o crente toca o teto. O problema é quando o crente toca o teto. Esse é o verdadeiro problema. Sabe por quê? Porque aí é nossa decisão dizer para Deus: Deus, me tira daqui. Eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar dando fruto. Eu quero continuar sendo transformado. No teto vai estar bem. Legal, chegou numa altura, foi transformado, foi saciado, foi cheio do Espírito Santo. Mas, irmão querido, tem todavia, mas ainda tem mais. Ainda tem mais que o Senhor quer nos dar. Ainda tem mais que o Senhor quer revelar. Ainda tem mais que o Senhor quer botar em nosso coração. Mas é preciso olhar para Ele e dizer: Senhor, me transforma. Não é suficiente com tudo o que eu tenho vivendo até aqui. Eu quero mais.
O maior inimigo do crente se chama conformismo. Estar conformado, estar quieto, estar saciado. Sabe por quê? Porque ele se acha que está bem. Ele acha que está bem. Deus fala com ele, ele sente a presença de Deus, ele canta as músicas, chora, Deus toca seu coração e ele volta para casa sendo a mesma pessoa. E o diabo está assistindo TV e dizendo: nossa, tá legal, hein? Tá dando certo, tá dando certo. Mas quando tem uma igreja que no fundo do seu coração sabe que precisa ser transformado, então o plano do inimigo tem que chegar até o fim, e o plano de Deus em nossa vida começa a florescer. Qual é o propósito do quebrantamento do coração? Que estemos em uma constante mudança, em uma constante amplitude, em uma constante crescimento, para que Deus nos continue dando ainda mais do que temos recebido até aqui. Eu vim desde o Chile para te falar o seguinte, igreja: Deus tem ainda mais para te dar. Deus tem ainda mais para te dar. O que você tem conhecido de Deus até agora não é tudo. Deus tem infinitamente mais para nos dar. Não podemos pensar que somos sábios o suficiente, espirituais o suficiente, grandes o suficiente para ter experimentado o tudo de Deus. Não podemos. Cada vez que pensamos que já conhecemos tudo, que já estamos prontos, que estamos bem, que estamos tranquilos, que está conformado, então estamos dizendo para Deus: Deus, você já não é mais suficiente para mim. Você já não é mais suficiente para mim. Mas é preciso, igreja, que em todo tempo falemos com Deus e digamos a Ele: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Será que tem alguém que quer mais de Deus aqui? Será que tem alguém que quer mais de Deus aqui? Que possa orar e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero sentir mais. Eu quero saber mais ainda. Eu quero ter uma experiência maior com sua presença. Tem alguns métodos que Deus usa para quebrantar o nosso coração. Número 1, não vai acreditar, mas é verdade. Número 1, o pecado. O pecado. O pecado é uma ferramenta que Deus usa para quebrantar o nosso coração. E você pode dizer: mas como assim? Como que Deus vai usar o pecado para quebrantar meu coração? Veja a vida do Davi. Davi, a Bíblia diz que foi um homem conforme o coração de Deus. Então ele era exatamente como Deus queria que ele fosse. Davi é um exemplo para todos nós. Davi, escute, Davi foi tão importante para Deus que ele ele deixou que o filho dele fosse chamado filho do outro. Está aqui? Quando falavam sobre Jesus, não diziam Jesus, filho de Deus, senão que diziam Jesus, filho de Davi. Mas Jesus não era filho de Davi. Jesus era filho de Deus. Davi era tão importante para Deus que ele permitiu, ele deixou que o filho dele fosse chamado como filho do outro. Esse nível de importância tinha Davi na presença de Deus. Mas como foi que ele conseguiu? Quando a gente estuda, quando a gente lê a história de Davi, vê que Davi era adúltero, assassino, corrupto, mentiroso e uma quantidade de outras coisas. E eu posso orar para o Senhor e dizer: Senhor, mas como? Como é que esse homem era conforme a teu coração? Como é possível que esse homem tenha sido conforme a teu coração se era tão malvado? Simples. Toda vez que Davi pecava, ele não se afastava de Deus. Ao contrário, ele voltava na presença do Senhor para dizer: Senhor, eu pequei, me perdoe, me dê outra oportunidade, me transforme, faça algo comigo. O diabo usa o pecado para nos afastar de Deus, mas Deus usa muitas vezes o pecado para nos aproximar a Ele. Não espere, irmão querido, que Deus use o pecado para te aproximar a Ele. Chegue perto dele voluntariamente e diga para Ele: Senhor, eu não quero pecar, eu quero consagrar minha vida para o Senhor, eu quero ser transformado e quero te entregar meu coração para ser quebrantado e te conhecer ainda mais. Número 2, a crise. A crise
é uma das ferramentas que Deus usa para quebrantar nosso coração e nos trazer de volta a sua presença. Tem algumas pessoas que dizem que no idioma japonês a palavra crise não existe. Eu não acredito. Eu acho que se eu boto no Google Tradutor crise, tem que aparecer alguma coisa, né? Como que não vai aparecer nada? Como que eles não vão ter a palavra crise? Eles dizem que o japonês usa a palavra crise como oportunidade. Ou oportunidade, como se fala aqui. Não sei, sinceramente nunca fui para Japão. Sei falar português um pouco, inglês bastante, francês um pouco, italiano um pouco, alemão entendo, mas não falo. Mas nunca falei japonês. O que sim experimentei foi a crise. Nunca experimentei o japonês, mas sim tenho experimentado a crise. Assim mesmo tem muitas pessoas aqui. Você nunca experimentou o japonês, mas tem experimentado a crise. A crise nas suas finanças, na sua família, nos seus planos, nos seus estudos, seja o que for. Todos temos experimentado uma coisa chamada crise. É ou não é? Tem um homem na Bíblia chamado Jó. E ele experimentou a crise. Os filhos dele morreram, todos juntos. A herança dele foi queimada, foi perdida. Ele perdeu tudo quanto tinha. Os filhos dele morreram. A casa dele foi derrubada. E a esposa ficou viva. Olha o tamanho da crise desse homem. É verdade ou não é verdade? É verdade. E a esposa ficou viva. E a esposa falava para ele: ainda vai continuar sendo íntegro? Vai continuar sendo íntegro? Depois de todo o quanto Deus fez contigo? Depois dessa enorme crise? Vai continuar sendo íntegro? Sabe por quê? Porque a crise é uma das maiores ferramentas de Deus para nos aproximar à sua presença. Eu sou publicitário de profissão. Eu entrei a estudar publicidade em uma das maiores universidades do meu país. Quando eu entrei a estudar, publicidade era uma das carreiras mais caras que tinha lá. E meu pai era cabeleireiro. Era pastor, mas era cabeleireiro. Eu entrei a estudar. No primeiro ano, eu teve que passar por uma transformação na minha mente, porque era bem difícil. No segundo ano, comecei a trabalhar. Quando estava no terceiro ano de estudos, a chefe da universidade, ela me inscreveu em uma agência de publicidade que era da universidade. Por quê? Porque essa universidade faz com que seus alunos comecem a trabalhar dentro da universidade, para quando eles sejam graduados, formados, eles já saiam com 1 ano ou 2 anos de experiência laboral. Então, assim, o posicionamento no mercado é muito mais simples. Eu comecei a trabalhar no terceiro ano, naquela agência. E quando eu estava na metade do terceiro ano, o diretor falava assim para os seus colegas: esse que está aqui é Pedrinho. Pedrinho é o melhor desenhador que a gente tem. Ela é a Maria. Maria é excelente diretora de arte. Ele é Francisco. Francisco é o melhor redator da escola toda. E esse daqui, o Marcelo, ele é o melhor. Esse daqui é o melhor de todos. Não tem outro melhor que ele. Se você quer trabalhar com alguém bom, trabalha com ele. Ele é o melhor. E eu assim, ó, eu sou o melhor. Passando no quarto ano, fui mandado embora da universidade. Eles me expulsaram. É uma história grande para contar e não tenho tempo. Mas não foi tudo minha culpa. Eu fui expulsado. A universidade mudou de dono. Viu com que eu tinha faltado a algumas matérias. E eu tinha faltado aquelas matérias porque eu tinha que fazer umas outras. Então eu não fiz todas as matérias. Então quando a universidade mudou de dono, viu que eu tinha faltado algumas matérias. E eles falaram assim: todos os que faltam a 3 matérias vão ser expulsados. E eu não me inteirei, porque eu estava pedindo matrimônio para minha esposa no Rio de Janeiro.
Também estava de férias, mas essa é outra história. Eu não me entrei. E quando eu voltei ao meu último ano de universidade, cheguei lá, bom dia. Em que posso ajudar o senhor? Eu venho me inscrever para meu último ano de universidade. Claro, me deu seu CPF. 1728, blá, 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 blá. E ela disse, você está expulsado dessa universidade. O quê? Você está expulsado dessa universidade? Como assim? Expulsado. Fora, já não pode mais continuar estudando aqui. Expulsado. E eu falei, mas deve ter algum problema, tu não sabe quem sou eu? Não. Sério, você não sabe quem sou eu? Você é um aluno expulsado. Fui lá falar com o diretor, falei com todo mundo. Aquele dia eu estava na oficina do rector, como se fala aqui? Estava na oficina dele, no escritório dele. E ele falou assim, você está expulsado? Eu falei, chama para o diretor da minha escola. E ele ligou o telefone, colocou o viva voz. E o diretor da escola falou assim, tu não pode expulsar ele. Ele é o melhor aluno que eu tenho tido na minha vida. Como você vai expulsá-lo? E o cara falou, está expulsado, o que eu vou fazer? Fechou todas as portas. Quando eu saí daí, saí frustrado, amargado, destruído, muito triste. E olhei para o céu e falei, Senhor, se essa é a tua vontade, eu vou fazer. Eu te entrego meus sonhos, te entrego minha carreira, te entrego meu trabalho, eu te entrego tudo o que eu sou. Mas se essa daqui é a tua vontade, muda meu coração. Aquele dia, cheguei em minha casa, chorei muito. Mas no dia seguinte, Deus transformou minha vida. Nunca mais me importei com minha profissão. Nunca mais me importei pelos meus estudos. Até o dia de hoje, eu trabalho em publicidade. Eu ganho bastante bem. Eu nunca chamei para ninguém para dizer, cara, eu sou publicitário, eu sei fazer isso ou outro. Até o dia de hoje, são meus clientes os que me procuram. Sabe por quê? Porque quando decidimos entregar nossa vida para o Senhor, além da nossa vontade, Ele dá ainda muito mais do que nós poderíamos ter conseguido em nossas próprias forças. A crise é a oportunidade para dizer ao Senhor, Senhor, me transforma, faça a sua vontade e não a minha. Número 3, Ele mesmo. Deus usa a Ele mesmo para quebrantar nosso coração. Como assim? Deus sabe aonde Ele tem que tocar. Aonde Ele tem que tocar. Aonde Ele tem que tocar. Para mudar nossa vida, transformar nosso coração. Está seguro, pastor? Eu não, mas pergunta para o Jacó. Jacó? O anjo de Deus sabia exatamente onde tinha que tocar. Diz a Bíblia que ele estava brigando, né? Na briga com o anjo. Tem que ser muito bravo mesmo para brigar com o anjo, né? E brigava com ele. E diz que o anjo tocou o lugar. Tocou o lugar. Deus sabe aonde tocar. Talvez você está atravessando por uma etapa na sua vida em que Deus está tocando aquele lugar. Está tocando aqui. Está tocando onde dói, está tocando aí, está tocando, mas sabe o que? Esse momento que você está atravessando, em que Deus está tocando aquele lugar que dói, é para te dizer, eu quero te quebrantar, porque quero levar tua vida em uma outra nível, em uma outra dimensão. Eu quero te levar além do que tenho te levado até aqui. Tem muitas pessoas na igreja que não aguentam que Deus toque aí. E por isso continuam se chamando Jacó. Mas tem outros que dizem, Senhor, se tem que tocar aqui, mesmo que doa, toca, Senhor, não importa. Eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. Nunca mais Jacó continuou sendo o mesmo. Aquele dia foi transformado, mas continuou mancando a vida toda. Minha família foi transformada por Deus. Minha família foi transformada por Deus. Meu pai foi transformado, minha mãe foi transformada, minha irmã, eu, fomos transformados por Deus. Mas seu irmão, o filho do meu pai, com aquela outra mulher, continua vivo. Continua aí. Deus transformou nossa família e nos restaurou. Mas o outro filho do meu pai,
continua aí. Fomos transformados, mas ainda estamos mancando. Ele não é um filho do meu pai. Para mim, ele é meu irmão. Ele mora na minha casa. Ele come na minha mesa, porque ele é meu irmão. Não importa como foi que ele chegou ao mundo. O importante é que o mesmo sangue que eu tenho, ele tem. E não é sangue do meu pai. É a sangue de Jesus, que pagou nosso preço, pagou nossa maldade e transformou nossa família. Quando o pastor Paulo me contou que essa igreja está fazendo essa conferência chamada Céus Abertos, uma conferência da família, eu disse: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor abriu os céus na minha casa e na minha família. Mas o que precisamos para que isso aconteça? Precisamos nos rendir ao Senhor. Quando a gente se rende, como que se fala? Rende. Quando a gente se rende no Senhor, vou fazer o seguinte: imagina que você está andando na rua, entra no carro, está dirigindo para casa, está na estrada e aparecem 2 caminhonetas e uma moto do seu lado. Uma coloca na frente, a outra coloca atrás, e a moto começa a bater a janela com uma pistola. Coisas que acontecem, né? E você para o carro e desce do carro e ele aponta assim para a tua cabeça. O que a gente faz? Me rendo, estou rendido. O que está acontecendo nesse momento? Você está entregue nas mãos daquele a quem está se rendendo. Ele toma a decisão se perdoa a sua vida ou se dá um tiro, porque você está rendido. Quando nós dissemos para o Senhor: Senhor, eu me rendo, é a mesma coisa. É Ele quem toma a decisão agora. É Ele que vai decidir agora. E a palavra do Senhor diz que os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos são melhores e são maiores que os nossos. Por isso é que é tão importante e tão beneficioso para nós dizer ao Senhor: Senhor, eu me rendo. Faça na minha vida a sua vontade. Faça em mim o seu plano. Precisamos nos render. Um homem, uma mulher, uma família, uma igreja nunca vai ser levada além do nível que tem se rendido. Vou falar de outro jeito porque não entendi nem eu. Nós nunca seremos levados por Deus além da linha onde falamos: eu estou rendido. Para que Deus nos faça entrar em essa outra dimensão, Ele precisa que nós digamos: Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Enquanto mais damos a Deus da nossa vida, mais Deus dá de Ele em nós. Enquanto mais eu digo: Senhor, eu te entrego tudo o que eu sou, ainda mais o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: filho meu, eu te entrego tudo o que eu sou. Sabe por quê? Porque o coração quebrantado e rendido é como um metal que chega perto de um ímã, e ele, com um magnetismo, se cola. Tem uma coisa chamada lei de gravidade. O que é isso? Simples. Se eu pular daqui para lá, eu não vou flutuar, senão que eu vou chegar no chão. Eu posso acreditar em Deus, no poder sobrenatural, no Espírito Santo, na Virgem Maria, sei lá, seja o que for. Mas se eu pular daqui para lá, vou chegar no chão de qualquer jeito. Por quê? Porque tem uma lei chamada lei da gravidade, que vai atingir em qualquer pessoa, seja que acredita naquela lei ou não. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Tem uma lei espiritual, e é a seguinte: enquanto mais nós damos para Deus, mais Deus dá para nós. Não importa se você acredita nisso ou não, é uma lei. Legalmente, Deus vai dar em nós, segundo quanto nós demos para Ele. Vou concluir com isso.
O livro de João, capítulo 3, verso 30, diz assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Mas João cometeu um erro, uma falha. João falhou muito. João Batista falhou muito. Sabe por quê? Porque ele usou uma palavra errada. A palavra diminua. Jesus nunca falou sobre diminuir. O apóstolo Paulo nunca ensinou sobre diminuir. Eles ensinaram sobre a morte. Paulo falou: eu tenho que morrer. João Batista diz: eu vou diminuir. No capítulo 3, ele disse: eu vou diminuir. Tempo depois, quando João foi tomado preso, foi tomado cativo, preso, quando ele foi tomado preso, diz que ele mandou os seus discípulos a perguntar a Jesus: será que eres tu aquele Messias que já viram? Não eres tu. O mesmo homem que enquanto estava no deserto dizia, ele é o Filho de Deus, a ele ouvir, porque ele é o Filho de Deus. Tempo depois, no meio da crise, ele duvidou, mandou seus discípulos a perguntarem: ô Jesus, você é mesmo o Messias? Sabe por quê? Porque ele nunca morreu, ele só diminuiu. Assim tem crentes na igreja, nunca morreram, só diminuíram. Mas o que Jesus ensinou e o que Paulo continuou ensinando, e até o dia de hoje é preciso que todo pastor ensine para a sua igreja, é a morte. Eu tenho que morrer à minha vontade, tenho que morrer aos meus sonhos, tenho que morrer ao que eu quero, tenho que morrer a quem eu sou, para que Ele possa viver em mim. E no momento da crise, eu não vou duvidar, porque estou morto. A crise não atinge aqueles que estão mortos, porque já morreram. Então, quer ser livre da crise? Quero, então morra. Simples assim. Como, pastor? Vou tirar uma pistola, vou botar aqui na... Pum! Não! Morra aos seus sonhos. Morra à sua vontade. Entregue para Deus todas as áreas da sua vida. Jesus falou para seus discípulos, no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Disse: se algum de vós quer vir comigo, vai fazer duas coisas. Número 1, vai se negar a si mesmo. E número 2, tome sua cruz, porque a gente vai morrer. Número 2, tome a cruz, porque aqui, como diz meu pai, galinha tem que morrer. Tem pessoas hoje aqui que amam o Senhor com todo o seu coração. Para estar um dia como hoje, 3 horas da tarde na igreja, tem que amar o Senhor. Sim ou não? Sim. Mas Deus quer nos levar ainda muito mais fundo na sua presença. A única coisa que temos que fazer é dizer para Ele: Senhor, eu te dou meu coração, eu te dou a minha vida, eu me entrego completamente. Me transforme, me muda, cambia, muda, transforma tudo que eu sou. Tem áreas da nossa vida que Deus quer transformar. Uma delas é nossa família. A outra é o nosso trabalho, nosso emprego, nossas finanças, nossos projetos, nossos planos. Mas sabe o que? Deixa eu falar uma última coisa com você. Nada disso vai ser transformado sem antes nosso coração seja mudado. Anos atrás, devem ser uns 8 anos atrás, eu estava orando. E orava. Sim, 8, tinha 22, 23 anos mais ou menos. Ainda não casava, então deve ser 8 anos. E eu orava, uma oração muito de crente jovem. E eu dizia: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado nas nações. Não tinha nem passaporte, irmão. Eu quero pregar, Senhor. Eu quero ser usado, eu quero curar os enfermos.
Eu quero ver milagres. Eu quero pregar para multidões. E um dia o Senhor falou para mim: você está seguro que é isso que quer? Eu disse: sim, Senhor, é o que eu quero. E Ele disse: você não está preparado para pagar o alto preço de transformação que sua oração precisa. Eu tive que entrar em um processo. Hoje, por graça de Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu tenho visto milagres surpreendentes. 4 anos atrás, orei por um menino que ele não tinha 2 vértebras na sua coluna. Ele tinha a coluna desconectada do quadril, do cóccix. As últimas 2 vértebras não estavam. Ele estava numa cadeira de rodas. Eu falei para a mãe dele: o que ele tem? Ela disse: ele não tem vértebras. E eu falei assim para ela: posso tocar? Me deixa tocá-lo? Curioso, né? E ele disse: claro. Então eu toquei. As costas dele eram tipo tocar aqui, embaixo da costela. Não era duro, era blando, como se diz? Mole, estava mole. E eu disse: nossa, esse menino não tem vértebras. Orei por ele aquele dia. 2 anos depois, eu recebi o testemunho da mãe dele falando: os médicos não encontram explicação, mas hoje meu filho tem 2 vértebras que estavam faltantes. A coluna dele ainda está desconectada do quadril, mas as vértebras que faltavam, milagrosa e sobrenaturalmente, apareceram. Aquele dia, eu fiquei tão feliz. Não por mim, não por Deus ter me usado, não por Deus ter respondido minha oração, não por Deus ter operado milagres através de mim. Eu fiquei feliz porque aquele dia, a vida desse garoto nunca mais ia ser a mesma. Eu fiquei feliz por saber que aquele dia o Senhor começou a obra em esse corpo. E a Bíblia que eu leio diz: aquele que começou a obra em você vai aperfeiçoar e vai terminar, porque foi Ele que começou. Eu tenho visto milagres surpreendentes. Pessoas que não conseguiam andar, se levantar da cadeira de roda, sair andando. Eu tenho visto milagres na área dos músculos, dos órgãos. Pessoas que tinham problemas na tiroides. Tiroides se chama? Ser desinflamada, transformada. Chegou uma moça na nossa igreja que ela não tinha útero. Não tinha útero. E ela falou: eu quero engravidar. O meu maior sonho é ser mãe. E eu não tenho útero. Minha esposa e eu pegamos nosso filho maior, Rafael, que foi um milagre, o mais velho. Oramos por ela. 2 semanas depois, ela fez um teste de gravidez. E ela estava grávida. O ginecologista dela disse: cara, isso é impossível. Você não tinha útero. O que aconteceu aqui? E ela disse: não sei. O que o senhor acha? E o médico falou: esse aqui é um milagre. Eu tenho visto milagres surpreendentes. Mas sabe o que? O maior milagre que experimentei na minha vida foi que um dia eu era um pecador e Ele me transformou. Não tem milagre maior que esse. Não tem nada maior do que experimentar a transformação do coração. Hoje talvez você esteja enfermo, doente, em vícios, com problemas familiares, eu não sei. Mas eu vim até aqui hoje para te dizer, com todo prazer, Deus quer transformar a sua vida. Eu quero que oremos juntos. Todo mundo, por favor, ficar em pé. Se me ajuda, irmão, com o teclado. E vamos orar. Por favor, feche os seus olhos. E eu vou pedir uma coisa. Não espere nada de mim. Não tem nada que eu possa fazer. Eu simplesmente sou igual que os jumentos de Balaão. Tem que falar, falo. Tem que fazer, faço. Tem que orar, oro. Tem que atuar em fé, atuo. O único poderoso aqui é aquele Deus que te ama e quer transformar a sua vida.